E eu queria hoje ler com você um texto muito conhecido, dando início à nossa reflexão sobre a evangelização e o discipulado e o nosso compromisso de gerar vidas para Deus, de fazer o melhor para Deus aqui na terra enquanto nós vivemos. Marcos, capítulo 16, verso 14 ao verso de número 16. Vamos ler juntos. Verso 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. No mundo contemporâneo, a evangelização e o discipulado é visto por muitas pessoas, inclusive por irmãos da igreja, como uma mera atividade religiosa, uma obrigação, um peso, um fardo, muitas vezes feito com desagrado, como se fosse uma imposição. Outros identificam essas ações da igreja como um proselitismo condenável, diante da consideração de que todas as religiões devem ser respeitadas e aceitas. Diante de uma sociedade que defende o politicamente correto, onde as pessoas se ofendem se você dizer que você prega a verdade, fala a verdade, e que sua forma de crer é a única verdade, você é considerado politicamente incorreto. Diante disso, alguns irmãos se sentem constrangidos, até mesmo na própria casa, ou no bairro, ou na cidade, ou na faculdade, na universidade, no seu local de trabalho, de falar da sua fé e falar de Jesus. Em alguns municípios, em alguns estados do Brasil, você não pode mais evangelizar nos ônibus. É proibido. Em alguns lugares, se alguém distribuir um folheto, levantar-se para fazer uma oração, o motorista pede para que a pessoa desça. Porque a evangelização e o discipulado é considerado uma forma de ataque à outra fé. As orações nas escolas estão, em alguns lugares, proibidos. A leitura da Bíblia, a restrição que querem fazer para que a gente louve a Deus, leiamos a Bíblia, proclamemos a nossa fé apenas dentro do templo. Aqui a gente pode gritar, pode falar, aqui a gente pode expressar nossa fé, mas em lugares públicos e em outros lugares, isso já é uma prática condenável. Escute, por que nós não podemos nos calar? Por que que a Bíblia fala da importância da evangelização e do discipulado? Jesus disse: se estes se calarem, as pedras clamarão. Jesus está dizendo para nós que não evangelizar e não discipular é um absurdo tão grande que Jesus usa uma figura.
Se você não falar, a pedra vai falar no seu lugar. Mas o evangelho, a adoração a Deus, não será anulada, não será restrito. Por quê? Porque você precisa compreender o que a Bíblia diz de forma completa. Por que nós temos que evangelizar e discipular? E eu quero compartilhar com você 5 pilares da evangelização e do discipulado, para você compreender por que nós temos que evangelizar e discipular contra tudo e contra todos. Por que você não pode deixar de evangelizar e discipular? Por que você tem que gerar discípulos? Primeiro pilar é o amor eterno de Deus. Nós evangelizamos e nós discipulamos fundamentados no amor de Deus. O amor de Deus é a razão maior pela qual nós não podemos ficar calados, mas devemos proclamar a todas as pessoas que Deus ama este mundo, que Deus ama todas as pessoas e que Deus tem um propósito eterno para cada pessoa que habita sobre a face da terra. E o propósito e o amor de Deus é maior do que tudo, é maior do que todas as mazelas e toda e qualquer ação maligna. O amor de Deus é maior. Livro de Efésios, capítulo 1, verso 4 ao verso 6 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Escute, o texto está dizendo antes da fundação do mundo. Não existia o universo, não existia sol, não existia lua. Antes da fundação do mundo, antes da criação de qualquer coisa, antes de fazer a própria terra, já no propósito de Deus, lá na eternidade, que é difícil até nós imaginarmos, no momento na eternidade, quando existia apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu e você já estávamos concebidos no coração de Deus, que hoje em 2024, no dia 8 de janeiro, aqui no Tempo Central, em Marituba, Deus estaria falando do amor dele para você e dizendo que lá na eternidade Deus já pensava em você, Deus já tinha imaginado você, Deus já tinha projetado você e Deus já tinha abençoado a sua vida. Isso é muito tremendo, irmãos. A minha vida não começa no Éden, a minha vida começa na eternidade. E olha o que diz o texto: Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele. Olha o propósito: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E o texto diz: em amor, não nos meus méritos, não na minha capacidade, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, você não tem um antepassado simplesmente como um macaco ou qualquer outro ser como uma ameba. Você não é produto da evolução, não. Você foi projetado para ser filho de Deus, amado de Deus, santo de Deus, para um propósito eterno. E Deus te ama. Por que você não pode ficar calado? Porque Deus já te amou antes de todas as coisas.
1 Pedro, capítulo 1, verso 18 diz que Jesus Cristo, lá na eternidade, Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto por nós, lá na eternidade, mas foi manifesto na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, na verdade, Ele já tinha sido entregue por Deus, por amor a nós, antes da criação do mundo. Por que que nós não podemos deixar os nossos lábios calados, sem falar do amor de Deus? Porque cada ser humano nesta terra nasceu com um propósito. E como diz o salmista Davi no Salmo 139, antes que eu nascesse, antes que eu fosse substância informe na barriga da minha mãe, Deus escreveu todos os meus dias, cada um deles escrito e detalhado. E Davi diz: Senhor, quão preciosos para mim são os teus pensamentos e o teu conhecimento a meu respeito, eu não consigo nem imaginar. E diga: o amor de Deus por mim é antes da criação da terra, é antes da criação do sol, é antes da criação do próprio Adão e Eva. Deus já pensava em mim e estabeleceu um projeto para a minha vida. Você é amado por Deus. O Evangelho é a resposta do amor de Deus para todos os homens. Então, o primeiro pilar da evangelização e do discipulado é o amor de Deus. Missões nasce no coração de Deus. Às vezes eu vejo alguns pastores, pregadores, falando que de repente Deus olhou do céu, para a terra e viu todo mundo em pecado e destruído, e Deus então perguntou: quem irá por nós? E Jesus disse: eu vou. Como se o plano de Deus tivesse sido improvisado, Deus não soubesse direito o que estava fazendo. Isso até fica bonito numa peça de teatro encenada na igreja, mas isso não é verdade. Quando você lê Efésios capítulo 1, verso 4, diz que antes da fundação do mundo, Deus já te predestinou em Jesus, te escolheu em Jesus, Ele te amou em Jesus, Ele estabeleceu o propósito da vontade dEle, para você ser santo, ser irrepreensível. E o verso 6 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse é o primeiro pilar da evangelização e do discipulado. Segundo pilar da evangelização e do discipulado é a queda espiritual da humanidade. Deus criou o homem, como criou o mundo, conforme o seu projeto perfeito, irretocável. Mas diz a Bíblia que o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. Ele tinha uma única regra: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão pecou, caiu em pecado. Por causa do seu pecado, vem toda a consequência de maldição sobre ele, sobre Eva, sobre Abel, sobre Caim e sobre toda a humanidade. Isso está descrito em Gênesis capítulo 3, 17 a 19. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesses, maldita é a terra por sua causa. Verso 18: ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo.
no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que voltes à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. O homem experimenta a dimensão da morte, a morte em 3 dimensões: morte física, separação da alma e do corpo. Nós sabemos que Adão, mesmo expulso do jardim, viveu até os 930 anos. Ele morreu e experimentou a morte física, mas antes da morte física, ele experimentou a morte espiritual, a separação de Deus. E se ele não tivesse se voltado para Deus, teria experimentado a morte eterna. Quando o homem morre sem voltar-se para Deus, sem arrepender-se, e ele experimenta a segunda morte, a morte eterna, para sempre ser lançado no inferno e experimentar o juízo e a condenação eterna. Mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A morte, seja ela física, seja ela espiritual, a morte eterna é o maior atestado de que nós somos pecadores. Pode ser criança, adolescente, jovem, adulto, velho, pode ser sábio, ignorante, pobre, rico, pode ser negro, branco, amarelo, brasileiro ou asiático. Se é algo mais democrático do que a morte, não existe. Todos nós vamos morrer, e todos nós, se Jesus não voltar, passaremos pelo processo da morte física. E se nós ainda não entregamos a nossa vida a Jesus, estamos vivendo pelo processo da morte espiritual, porque morte é separação. Deus não está com seu ouvido surdo para que não possa ouvir a nossa oração, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Qual é a implicação disso tudo, pastor? É que separado de Deus, pela morte espiritual, o homem não tem como mais se relacionar com Deus. A miséria, o sofrimento, as doenças, o jugo de Satanás, a corrupção, a mentira, todas as mazelas tomou conta de Adão e de toda a sua descendência até os nossos dias. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz em Romanos 3, verso 12: todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só, nem religião, nem o catolicismo, nem o protestantismo, porque tem gente que só mudou de lugar, mas continua sendo pecador. Ele aprendeu novos hinos, ele aprendeu nova forma de adoração, de cantar, mas continua sendo pecador, porque o que muda a nossa vida não é a religião. Religião não salva, seja ela da Ásia, seja ela do Brasil, seja ela da América, seja a religião dos índios. O ser humano não consegue ser salvo pela sua capacidade. É que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quem lembra o que eu falei? Eu sei que dá um nó na nossa cabeça, e quando eu chegar no céu vou perguntar para Deus, que nem eu entendo direito, se Deus já sabia que a gente ia pecar, por que Ele nos fez? Talvez a melhor explicação é que Deus escolheu gerar uma geração que foi feita pelo poder do seu sangue, e através da salvação em Cristo, nos tornarmos filhos de Deus, que nem os anjos têm esse privilégio. Mas foge da nossa compreensão que Deus
lá na eternidade, Ele já sabia que nós íamos cair, mas Ele já preparou o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Adão e Eva pecam, Deus olha para a serpente, que é a figura de Satanás, e diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muito tempo depois, Isaías escreveu: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O mesmo Isaías escreveu em Isaías 53, verso 4 e o verso, capítulo 53, verso 4. Ele escreveu: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que nós não podemos deixar de evangelizar e discipular? E se nós nos calarmos, as pedras clamarão. É porque não existe outro Salvador, outro mediador, outra esperança. A solução de Deus posta na eternidade se consumou na cruz. Na cruz, Jesus realizou o plano de Deus, esmagou a cabeça de Satanás, rasgou todas as nossas dívidas, escreveu o nosso nome no céu. Diga: só Jesus, só Jesus. Diga: só Jesus, só Jesus. Aleluia. É o nome que está acima de todo nome. É o nome que salva, é o nome que perdoa, é o nome que liberta, é o nome que transforma, é o nome que purifica, é o nome que dá vida, é o nome que traz alegria. Jesus. Repita comigo: Jesus, 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 Jesus. Porque não podemos deixar de evangelizar e discipular. Atos capítulo 4, verso 12. Diante da ameaça e perseguição dos judeus, imediatamente após a ressurreição, cumprindo o ide de Jesus, Pedro declarou: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Repita comigo: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. 2 Coríntios 5, 21, e aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Jesus fez por nós, mais do que curar-nos, mais do que libertar-nos na cruz, Jesus se tornou a justiça. Isto é, quando Deus olha para você, Ele não vê seu adultério, Ele não vê a sua mentira, Ele não vê a sua vaidade, Ele não vê a sua prostituição. Se você está em Cristo, é como se tudo para trás estivesse zerado.
e tudo para frente já estivesse perdoado. Porque quando Deus olha para você, Ele não olha as suas falhas, Ele olha Cristo na cruz derramando o seu sangue, e em Jesus você é justo. Levante as suas mãos, diga: eu não sou salvo pelos meus méritos, eu não sou salvo porque eu sou da Assembleia de Deus, eu não sou salvo porque eu canto na banda ou porque eu toco. Não, você é salvo porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O pilar da evangelização e do discipulado é a salvação exclusiva em Jesus. Escute uma coisa: falar de Buda, pode falar, ele deve ter tido as suas características que a humanidade admira. Falar de Allan Kardec, também. Todo respeito aos que acreditam e são espíritas. Qualquer outro nome, qualquer outro fundador de religião. Mas, a nível de fé e de salvação, eu não posso admitir um outro nome. Só existe um caminho, só existe uma verdade, e só existe uma vida. Diga: Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Se você compreender que o pilar da evangelização e do discipulado, número 1, é o amor de Deus. Número 2, a queda espiritual do homem, e o homem não pode salvar-se a si mesmo. Número 3, é a salvação exclusiva em Jesus. E ainda que alguém diga que é politicamente incorreto você afirmar isso, mas não tem como parar de pregar, porque Ele é o único nome, Ele é o único Salvador, Ele é o único caminho, Ele é a única porta. E em quarto lugar, o quarto pilar da evangelização e do discipulado é a proclamação do Evangelho de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, olha o que Deus fala: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. E às vezes o pregador é alguém simples, incompetente, fraco, incapaz, mas quando ele fala o Evangelho, ele está falando de Cristo Salvador, do amor de Deus, do resgate de Deus. Então é loucura. Por quê? Porque o método de Deus salvar não é através de qualquer outra estratégia. Deus decidiu salvar o mundo através de um método simples, através da evangelização e do discipulado. E é por isso que no texto que nós lemos inicialmente, olha o que diz o texto, voltemos para ele. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não creram, não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Irmãos, os 11 discípulos a quem Jesus está dando a missão de pregar o Evangelho, depois de terem passado 3 anos com Jesus, visto todos os milagres, homens a quem Jesus fez as maiores revelações, segredos espirituais, se revelou no cume da montanha, multiplicou pães e peixes.
Depois de ressuscitado, Jesus está dizendo: censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Repita comigo: censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga: se você for incrédulo e se você for duro de coração, é a você que Deus está recrutando para ser pregador do Evangelho. Porque quem salva não é você, quem salva não é o pregador, você é apenas o portador da mensagem. Quem salva é o Evangelho. Alguém perguntou para mim: pastor, mulher pode pregar? E eu perguntei: o que é que a mulher prega ou o homem prega? É o Evangelho? É Cristo? É o amor de Deus? É a queda do homem? É a salvação exclusiva em Jesus? Então pouco importa quem está pregando, se é a criança, se é o adolescente, se é o jovem, se é homem, se é mulher. Jesus diz a eles que estavam incrédulos, que estavam com o coração duro, e disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, aos judeus, aos romanos, aos asiáticos, aos hindus, aos chineses. Vão por todo mundo, todas as culturas, todas as etnias, todas as raças. Não existe cultura melhor do que o Evangelho, não existe filosofia maior do que o Evangelho, não existe nada maior do que o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra Evangelho surge de uma palavra que na época significava boas novas. É difícil para os jovens hoje compreenderem, porque muitos já nasceram na era do Facebook. Alguns aqui nem sabem mais o que é carta, postar no correio. Já se tornou isso uma coisa, peça de museu. Agora imagine na época de Jesus, que nem carta existia, nem correio existia. Então, naquela época existiam os arautos. E quando o rei decretava algo, ele tinha o pregoador de boas novas. Então lá no palácio, o rei decidia algo, assinava uma lei, ou um decreto, uma decisão, escrevia no pergaminho, e o portador das boas novas corria a pé ou em cavalos para chegar na vila ou na cidade e pregar o que? As boas novas. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na cruz Ele assinou a lei da nossa libertação. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome nada vocês devem temer, vocês vão tomar veneno e nada acontecerá de mal a vocês. Em meu nome eu submeto a vocês todo o poder do mal. E Jesus disse: vão, preguem, falem, libertem pelo poder do meu nome. Por quê que nós não podemos parar de pregar e evangelizar? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e o verso 15 diz: e como pregarão se não foram enviados? É por isso que na nossa conferência nós vamos treinar você para enviar você. Você é o pregador. Pastor, eu não estou pronto. A mulher samaritana também não estava pronta. Ela acabou de aceitar Jesus. Ela tinha vários maridos, e o que ela vivia no momento nem era marido dela. Ela acabou de ser transformada, mas ela entrou na cidade, trouxe o público que a conhecia. É por isso que a melhor pessoa para pregar o Evangelho é um novo convertido, porque ele conhece os amigos da birita, da cachaça, dos motéis. O crente, depois de 5 anos de crente, ele mete a biblona debaixo do braço, se torna chato,
não fala mais com ninguém, não fala mais na rua, se isola. E ele esquece que ele era papudinho. E ele esquece que o cachorro também lambia a boca dele. E ele esquece que ele também era dominado pela pombagira. E ele esquece que se ele é alguma coisa hoje, é porque ele foi alcançado pela graça. E ele esquece que Jesus disse para ele: dai de graça o que recebeste de graça. Dai de graça o que você recebeu de graça, de graça. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Escute, Deus está dizendo que na terra, quem presta um serviço para Deus, como médico, como advogado, como pedreiro, como carpinteiro, qualquer coisa que você faça para Deus, servindo as outras pessoas, é importante. Mas Deus está dizendo, mais do que qualquer outra coisa, quem se dispõe a pregar o evangelho, é como se o pé dele reluzisse, é como se o pé dele andasse em brasa, porque por onde ele passa, ele está acendendo a fé, a crença em Deus, está quebrando a unção do diabo e o domínio do inferno sobre aquela casa, sobre aquela rua, sobre aquela cidade. Quem tem pés formosos aqui, levante as suas mãos. Quem é soldado de Cristo aqui, levante as suas mãos. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de Cristo Jesus. E o que eu acho interessante, meu querido, que a proclamação do evangelho, ela é uma atividade que trabalha em conjunto com o Espírito Santo. A sua missão não é transformar ninguém, a sua missão não é salvar ninguém. Às vezes eu fico impressionado com alguns pastores que nem convite para aceitar Jesus querem fazer nos cultos. E às vezes ficam constrangidos se ele fizer um convite e não vier ninguém para aceitar Jesus. A tua missão não é convencer ninguém, não é transformar ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. A tua missão é ser pé formoso ou pés formosos. A tua missão é falar, a tua missão é pregar, a tua missão, aí você prega com a vida, prega com testemunho, prega com a tua voz, prega com o teu exemplo, prega com a tua oração, prega com a tua fé. Você prega. E quem é que convence? É o Espírito Santo. João 16, verso 8 diz assim: quando ele vier, Jesus falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus está dizendo, quando você estiver pregando, o Espírito Santo está usando a tua palavra e está convencendo o coração daquela pessoa, fazendo ele crer em Jesus, fazendo ele ser perdoado por Jesus, e ele está sendo convencido de que o diabo já está derrotado, vencido, em nome do Senhor Jesus. Escute, o maior ataque de Satanás nesses últimos dias não é a produção de epidemias. As moléstias, como a Covid, é uma tragédia para a humanidade. Mas a maior tragédia não é essa. Você sabe qual é a maior tragédia para a humanidade? É se Satanás nos calar.
Porque tudo que Jesus fez na cruz, tudo que Jesus projetou na eternidade, só se torna real na vida de uma pessoa se você pregar e se você falar. Diga: a maior missão do diabo é te calar. A maior missão do diabo é colocar medo no seu coração, é te acovardar, para que você não abra a boca na sua casa, não abra a boca na sua faculdade, não abra a boca lá no seu quartel, não fale dentro do ônibus. As pessoas falam de prostituição, falam de carnaval, falam de samba, falam de futebol, falam de qualquer coisa, mas se você for falar de Jesus, não pode. Se for falar de Deus, não pode. Se for falar da igreja, não pode, porque isso é politicamente incorreto. Sai para lá, capeta. Eu vou falar de Jesus, eu vou falar do céu, eu vou falar da graça, eu vou falar do Espírito Santo, eu vou falar. A maior missão de Satanás nesses últimos dias está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Olha o que diz o texto: diante de Deus e de Cristo Jesus, Paulo falando para Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha que Paulo diz a Timóteo: peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Papai, mamãe, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha o verso 5. Mas você, fale para o seu irmão, mas você, diga: Deus está contando. Tudo na terra acontece mediante a palavra. E se algo não aconteceu na tua família, é porque você não está pregando na palavra. Milagre e vitória não vem com conversinha, não vem com pulo, não vem com levantar a mão, não vem com contar história. Você tem que pregar a palavra. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Pregue a palavra aos teus filhos, prega a palavra de Deus ao teu marido, prega a palavra de Deus para a tua esposa. Fale a palavra, ore a palavra, pense na palavra, creia na palavra. Eu profetizo que Deus está começando o mover de Deus na tua casa, dentro da tua família. Não espere o pastor Enaldo pregar para a tua família. Ah, se o pastor Enaldo for na minha casa, vai acontecer algo. Não vai acontecer nada, porque o milagre não é o pastor Enaldo. A semente é a palavra. Fale a palavra, profetize a palavra, ensine a palavra, creia na palavra. Em nome de Jesus eu profetizo a libertação dos teus filhos que estão nas drogas, a libertação do teu marido, em nome do Senhor Jesus. Hoje Jesus quer confrontar a incredulidade e a dureza do coração. Quinto lugar, o quinto pilar da evangelização. Número 1, o amor de Deus, o eterno amor de Deus. Número 2, a queda espiritual da humanidade. Não existe outra salvação. Terceiro, salvação exclusiva em Jesus. Quando alguém disser para você: te cala, para com isso. Isso não posso, não existe outro Salvador, só Jesus. Quarto lugar, proclamação do Evangelho de Cristo.
Quando alguém disser não prega, isso eu não posso. Por que não pode? Porque tudo acontece mediante a pregação da palavra. Não existe outra, é a única palavra para pregar, é essa. Quinto lugar, quinto fundamento, quinto pilar da evangelização e do discipulado é a volta de Jesus. Jesus está voltando. Ele está a caminho para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Irmãos, esta é a nossa maior esperança. E a palavra de Deus diz que aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Jesus está voltando, e Ele nos deu uma missão: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós vamos prestar contas com Jesus. Tem um hino que nós cantamos: posso, tendo as mãos Quantas almas você tem para apresentar a Jesus? Dê uma olhada para suas mãos. Neste exato momento, tem algum jovem em Marituba sendo assassinado. Neste exato momento, tem alguém morrendo nos hospitais. Milhares de pessoas morrem todos os dias. Escute. Se você não falar, as pedras vão clamar. Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, sem sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se acende uma luz para se colocar debaixo de uma bacia, mas se acende a luz para se colocar na parede, no lugar estratégico, para iluminar a todas as pessoas. Eu quero profetizar para você que Deus te colocou nesta terra, e enquanto Ele não volta, você tem que dar sabor à vida das outras pessoas. Você tem que curar a podridão deste mundo. Ah, irmão, não reclama porque você mora em Marituba. Você poderia ter nascido em qualquer outro lugar, mas Deus te colocou aqui no lugar certo, na hora certa, no bairro certo, na família certa, porque lá na eternidade Deus já estava contigo, que você seria o sal e a luz para esta cidade. Diga: Senhor, me torna um evangelizador e um discipulador. Se o Senhor usou aqueles homens incrédulos e duros de coração, Tu podes me usar também, Senhor. Uma das maiores armas de Satanás para nos deter é colocar na nossa cabeça que nós temos que nos aperfeiçoar para pregar o evangelho. Eu tenho 56 anos de crente, de vida. Nasci e me criei na Assembleia de Deus. E tem gente que nasceu junto comigo e até hoje está se aperfeiçoando para pregar o evangelho e nunca pregou. Porque você nunca será capaz. Porque Deus sempre usa os incrédulos e duros de coração, que são alcançados pela graça e cheios pelo poder do Espírito Santo. Eu queria declarar para você hoje: não espere mais nada para ser usado por Deus. O que é preciso, pastor, é só você abrir a sua boca e começar a falar. Deixa Deus te usar. Se você estiver do lado de alguém no ônibus, alguém reclamando, cabisbaixo, olhe para ela e diga: Jesus te ama. O teu coleguinha lá na escola,
Diga: Jesus te ama. Ele mudou a minha vida, vai mudar a tua também. Até a nossa conferência eu fiz um desafio aos pastores, de nós sairmos de dentro dos nossos prédios. Sal no saleiro não funciona. A energia elétrica presa lá na Equatorial não funciona. Por isso que ela distribui redes para alcançar todos os lugares, distribuir eletricidade. Daqui até a nossa conferência, eu queria ver todos os templos invadindo os lares, células missionárias, GEs, culto nas ruas. Vá para a praça, faça a escola dominical na rua. Diga: eu vou falar de Jesus. Eu estou orando para Deus te incomodar, te colocar do avesso. Eu estou orando para Deus gerar uma paixão tão grande no teu coração, que você diga: eu quero falar de Jesus. Não é você, é o poder da palavra, é o poder do Evangelho, é a unção e o poder do Espírito Santo. Quem aqui tem alguém na sua casa que precisa ser salvo por Jesus? Levante as suas mãos. Levante assim. Quem tem alguém na sua casa que precisa ser salvo, levante as mãos. Escute, eu quero orar porque Deus vai te usar para salvar essa pessoa. Se você crê na palavra que eu estou pregando aqui, eu quero orar por você. Deus vai salvar a tua casa e a tua família. Hoje cai por terra toda prisão espiritual. Você vai dar um jeito de falar com essa pessoa, falar de Jesus para ela, conversar com ela, dar um abraço nela. Pai, nós te apresentamos esta vida, esta pessoa que hoje veio, Senhor, para ter um encontro contigo. Ela ouviu a tua palavra, que o Senhor a ama antes de qualquer outra coisa. Antes do mundo ser mundo, o Senhor já amava. Antes de Adão e Eva existirem, o Senhor já amava. E o Senhor já tinha projetado para ela um propósito, um alvo, um céu, uma nova vida. E agora, meu Deus, liberta completamente a sua vida, seus sentimentos, seus sonhos, toda a sua casa seja alcançada pela graça de Deus. Nós entregamos em tuas mãos as suas lutas, Senhor. Muda a sua história, escreve o seu nome no livro da vida, meu Pai, em nome de Jesus. A tua igreja, Senhor, que está aqui à frente, todos, meu Pai, inclusive eu, Senhor, tudo que nós fazemos para ti nesta terra, Senhor, não há nada que substitua a evangelização e a pregação da tua palavra. Os anjos desejaram pregar a tua palavra, mas eles não tiveram esse privilégio, porque eles não foram transformados, eles não foram salvos por Jesus, mas nós fomos alcançados pela tua graça. Senhor, que a partir de hoje venha uma convicção profunda de responsabilidade, meu Pai, de pregar a tua palavra, de evangelizar, de discipular, de compartilhar do teu amor. Nós queremos a tua unção, Senhor, sobre a vida de cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada pastor, cada irmão e irmã, Senhor, porque não é a nossa capacidade, mas é a glória, é a presença do teu Espírito na nossa vida. Usa-nos, ó Deus. Nós queremos abrir a nossa boca dentro de casa e queremos ver a tua palavra reinando e transformando. Queremos abrir a nossa boca na escola, na faculdade, na rua, dentro do ônibus, lá na nossa empresa, e queremos que a tua palavra, o teu evangelho, traga libertação, traga cura, faça milagres, transforme vidas, Senhor. Nos usa nesta última hora, Senhor. Não deixa o diabo fechar nossa boca,
a timidez, a vergonha, qualquer tipo de coação, Senhor. O Senhor nos deu um espírito de coragem. Tira de nós o espírito de covardia, tira de nós o espírito de medo, de vergonha, e nos dá o espírito de coragem, Senhor. Queremos pregar a Tua palavra, e queremos ver multidões sendo salvas, Senhor. E na Tua vinda gloriosa, quando for tocada a última trombeta, Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, com as nossas mãos cheias de vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.